o Putin pedir para o Trump não pegar um navio que está sendo perseguido porque inclusive é um navio que está sancionado, é a mesma coisa do Trump ligar, ó, cara, o Zelensky te atacou, mas não ataca de volta não, valeu? É nesse sentido aí, cara. E o Putin fez isso para encher o ego do Maduro. Por quê? Então, quando a gente vê o caso desse navio, que até então era chamado Bela 1, e aí ele troca de bandeira, ele pinta a bandeira russa no casco e entra na comunicação junto com a guarda costeira norte-americana, que até então está fazendo a perseguição desse navio, e momentos depois a Rússia entra no sistema internacional e diz que o navio é dela e muda o nome. Rússia pede que Estados Unidos interrompam perseguição a petroleiro rumo à Venezuela. A Rússia solicitou diplomaticamente aos Estados Unidos que cesse a perseguição ao navio petroleiro Bela 1, que seguia para a Venezuela e é alvo de sanções americanas, segundo o New York Times. A embarcação, que teria partido do Irã, foi interceptada no Caribe e passou a fugir da guarda costeira dos Estados Unidos após a tripulação se recusar a cumprir as ordens de abordagem. Posteriormente, o navio pintou uma bandeira russa no casco, mudou o nome para Marineira e foi registrado na Rússia, em uma tentativa de obter proteção. O episódio ocorre em meio ao aumento da pressão do governo Trump sobre Nicolás Maduro, com bloqueio ao petróleo venezuelano, novas sanções econômicas e a intensa presença militar no Mar do Caribe. Bem, senhores, agora não sou eu que estou dizendo, estamos repercutindo uma notícia internacional e é bom frisar que a Rússia pede para parar a perseguição. Na minha concepção, a nação que tem a marinha mais poderosa do planeta conseguiria alcançar esse navio a qualquer momento. Então, se estão perseguindo, é porque estão aguardando algum tipo de ordem ou confirmação. E o mais interessante, já repercutimos aqui sobre esses navios fantasmas que driblam, né, os acordos mundiais sobre transitar petróleo pelo mar para abastecer países, sobre influenciar ou financiar ditaduras como Irã, Iêmen, entre outros. Então o petróleo é sempre transformado em uma coisa ruim por esses navios fantasmas. Pela atitude do navio mudar a bandeira e mudar o nome, ser registrado em outro país com o navio em pleno mar, você já imagina o que deve ser. Mas, Carcará, vou começar por você. O que você acha, né, dessa fuga de um navio que saiu do Irã, estava indo para a Venezuela e agora, né, está indo com bandeira russa com um novo nome? O que você acha disso, Carcará? Esse evento aí é a coisa mais normal que tem no mundo. É o navio em alto mar, que a gente chama águas internacionais, trocar a bandeira, inclusive trocar a sigla que ele tem no casco, que é pintado, para confundir equipes de inspeção. Inclusive tem um filme chamado O Senhor das Armas, que conta a história daquele russo, né, que é vendedor de armas, que é um filme que foi o ator principal, Nicolas Cage, que no meio do mar eles pintam um navio, muda a letra lá da identificação do navio para passar batido. Isso acontece desde que o mundo é mundo, cara. Os piratas faziam isso. O cara pegava a bandeira, os piratas pegavam a bandeira do Barba Negra, por exemplo, tirava e botava da Inglaterra, tirava e botava da Espanha para passar batido ali. Ou colocava a bandeira de pirata para amedrontar um navio desarmado e o cara já se entregava. Então, falsa bandeira, que a gente chama hoje false flag, vem daí, falsa bandeira. E sobre o Vladimir Putin pedir para o Trump não seguir o navio pirata. Que o navio... Cara, essa foi foda. É a mesma coisa do Trump falar assim, ô Putin, não joga drone lá na Ucrânia. Porra, cara, é brincadeira o que o Vladimir... Por que o Putin fez isso? Para dizer que está fazendo alguma coisa, cara. Ele, caraca, eu tenho que dar resposta ao Maduro. O Maduro tá na merda, não tem para onde ir, e porra, ele fica me incomodando. Aí o Trump, porra, não pega o navio não, eu sei que o navio não é meu, mas faz de conta que é, cara, é minha coxa aí, me dá essa moral aí. Não tem como, cara, não vai ter como não, entendeu? É a mesma coisa da polícia entrando no morro e o tráfico, porra, não pega a boca de fogo não, que é minha.
É complicado esse pedido aí. Essa pirataria, cara, existe muito. Eu tenho 2 irmãos na Marinha Mercante, né? E são da década de 80, início de 80, onde tinha muito isso aí, devido à Guerra Fria. Então tinha muito. Os países da Angola, Moçambique, Libéria, que é o ninho. A Libéria é o país, já pedi vários estudos sobre a Libéria, que só caiu o queixo. Cara, lá na Libéria, os americanos, os russos, iranianos, são tudo assim, ó. É real. Os ingleses, KGB, CIA, todo mundo lá. Porra, cara, esse navio é meu, cuidado aí, hein? Cuidado para não errar a bandeira lá no meio do mar. E não estou brincando. É um verdadeiro inferno. Tem que ser feito um filme. Como é que é feito esse trabalho de importação e exportação de petróleo no câmbio negro? Que é muito interessante. Depois eu faço um podcast contigo, Júlio, sobre isso aí. Converso com alguns caras da Marinha Mercante e a gente leva essa informação. Mas, no geral, é isso aí, tá? O Putin pedir para o Trump não pegar um navio que está sendo perseguido, porque está, inclusive é um navio que está sancionado, é a mesma coisa do Trump ligar, ó, cara, o Zelensky te atacou, mas não ataca de volta não, valeu? É nesse sentido aí, cara. E o Putin fez isso para encher o ego do Maduro. Por quê? O Maduro está devendo dinheiro pro Putin, pô. E ele paga essa porra com ouro e diamante e também com petróleo. Tem petróleo que a Rússia tem que vender para o lado de cá, a Venezuela é que vende para diminuir o trauma da despesa, a distância não compensa. Então, Venezuela, entrega aí para mim tantos mil litros de diesel aí, e paga essa conta aí. Do lugar da Rússia trazer o diesel, a Venezuela é que entrega, entendeu? E o Irã faz isso com a Venezuela também. Tem gente que compra petróleo do Irã, mas quem entrega é a Venezuela. Show? É isso aí, meu amigo. Muito bom, Carcará. E a citação do filme foi muito interessante. Aquela troca de bandeiras no automático e em pleno mar pelo navio no filme para o tráfico de armas. Então, já pode-se imaginar o que se leva dentro desses navios, que muitas das vezes não é só petróleo, pode ser armas, pode ser drogas, pode ser ouro e pode ser tráfico humano, que é disso que eles sabem brincar muito bem. Mas, comandante Vilas Boas, quero a sua opinião por ser um oficial da Marinha e saber muito bem sobre navios e sobre esse grande oceano. Comandante Vilas Boas, por favor. Júlia, esse assunto ele é interessante, né? Porque basicamente pouca gente falava, né, desse artifício aí que a gente hoje fala bastante sobre frota fantasma, né? Então, até antes desse bloqueio aí instituído pelos Estados Unidos na costa venezuelana, até então não é um bloqueio naval, né? Seria um bloqueio, digamos aí, de uma forma não convencional somente para os navios petroleiros, mas eles trouxeram à tona essa discussão da frota fantasma, muito bem colocada por vocês dois. Então, isso é uma modalidade que existe no mundo há muitos anos, né? Ela é absolutamente ilegal, mas ela acontece desde a época dos piratas, né? Então, toda uma organização internacional foi criada. A gente tem uma convenção internacional chamada Convenção de San Remo, de 1994, que a gente já comentou aqui em outras oportunidades, que justamente ela coloca a ordem, esse chamado direito internacional aplicado aos conflitos armados, mas especialmente no que diz a respeito ao mar. Então, quando a gente vê, no caso desse navio, que até então era chamado Bela 1, né? E aí ele troca de bandeira, ele pinta a bandeira russa no casco e entra na comunicação junto com a guarda costeira norte-americana, que até então está fazendo a perseguição desse navio. E momentos depois a Rússia entra no sistema internacional e diz que o navio é dela e muda o nome. Ou seja, você vê justamente isso que foi bem colocado por vocês, que esses navios fantasmas ou navios piratas, ele movimentam um tráfico clandestino internacional há muito tempo. E a gente não está falando de 2 navios, 3 navios, não. A gente está falando de milhares de navios que se enquadram nessa qualificação. Então, no caso desse Bela 1, ele foi justamente abordado pelas forças de segurança norte-americanos, justamente por ele ser considerado um navio fantasma. Até então, a gente entendia, ou que foi veiculado internacionalmente, que esse navio estava saindo do Irã vindo para a Venezuela justamente para embarcar petróleo. Mas até então, como ele não estava saindo, a gente não sabia se ele estava voltando para o Irã, se ele estava ia parar em Cuba para levar petróleo para Cuba, se ele ia entregar parte disso para a China, como parte bem colocada aí pelo Carcará, como pagamento de empréstimos internacionais. Então, essa confusão desse imbróglio
econômico, clandestino e pirata pelo mundo, que trafega e navega pelas águas do mundo, ele é muito intenso, né? Então, a gente, só para dizer, todo navio que opera de forma legal, ele tem que estar registrado num país, que é o navio chamado Estado de Bandeira. A gente tem que ter um registro dele na Organização Marítima Internacional, a IMO, e ele tem que seguir uma série de protocolos para a entrada, a saída do porto. Ele tem que ter um sistema, né, que tem que estar ligado o tempo todo, chamado AIS, pelo qual todo mundo consegue rastrear e dizer que navio que está navegando para onde. Quando ele entra nas águas territoriais, por exemplo, do Brasil, ele tem que estar com o sistema ligado para que a Marinha Brasileira consiga fazer o acompanhamento dele. Então, ele segue uma série de protocolos. E a gente está vendo aí, por conta desse conflito com a Venezuela, que essa frota opera de forma ostensiva no mundo. Então, a gente não pode nem falar que ela é pirata, porque ela opera mundo afora. O que acontece é que nos mares, essa jurisdição internacional, quando o navio sai das águas territoriais do país e entra em águas internacionais, ele tal Deus dará. Então, essa amplitude do mundo e essa amplitude do mar, dos oceanos, ela permite, ou ela facilita, na verdade não permite, que ações clandestinas como essa aconteçam pelo mundo afora. Então, a gente está vendo justamente isso. O fato do Trump ligar, do Putin ligar, a gente nunca sabe a reportagem, como diz, né? Fala que o Putin ligou. Não, acho que não tenha sido isso. Porque, como o Carcará colocou, isso é piada, né, cara? Porra, o Putin vai ligar pro Trump por causa do navio. Não é porra nenhuma. Desculpa o palavrão. Ele vai colocar o seu... Se ele realmente tiver o interesse de intervir em prol da Venezuela, alguma organização, alguém vai falar com o governo americano e nesse caso, vai ficar isso por isso mesmo. Porque isso aí é piada, né? Achar que vai pedir pros Estados Unidos, não pega o navio, não. Pelo amor de Deus, né? Então, a gente vê que essa ação é um bloqueio econômico que os Estados Unidos está impondo à Venezuela e parece ser muito consistente, porque até então as exportações de petróleo venezuelano já caíram pela metade. A gente já comentou há semanas atrás que essa exportação ela é muito pequena, ela representa menos de 1% do petróleo que é exportado, consumido pelo mundo, já caiu para metade. Então, o que era da ordem de 600 mil barris já caiu para 300 mil barris, mas ele ainda continua afetando a economia norte-americana, a venezuelana, desculpe. Então, a gente vê que essa ação norte-americana, inicialmente, não só é militar, mas antes de ser militar, é uma pressão econômica, justamente porque, como colocado pelo Carcará, ela é quase com um abraço da sucuri, ela tenta asfixiar o poder venezuelano de ter meios de dinheiro com o seu comércio internacional. Um fato que me chama bastante atenção, Júlio, nesse caso, que a gente já pôde comentar um tempo atrás, é que no caso desse navio, realmente, eu não sei se é o Putin ou não, mas tem algo estranho por trás dessa confusão. Porque a gente tem um navio em perseguição há mais de 2 semanas, e os Estados Unidos, tanto com a guarda costeira, mas como com as forças armadas, principalmente os fuzileiros navais americanos, e as forças de operações especiais que estão baseadas naquele navio MV Trailer, eles têm total condição de abordar esse navio. Então, o que a gente tem reportado até agora é que o navio se negou a ser abordado e inspecionado pela Guarda Costeira Americana, até aí tudo bem, ele deu meia volta, fez 180 graus e começou a fugir. Mas os Estados Unidos até agora não teria abordado de forma efetiva esse navio, me causa bastante estranheza. E outro fato também que me causa um certo pensar é justamente por que os Estados Unidos não estão usando as Forças Armadas. Como eu falei, os Marines, que são habilitados justamente para fazer essa inspeção, por meio de uma operação que a gente aqui no Brasil, na Marinha Brasileira, chama de grupo de vistoria e inspeção, ou grupo de presa, eles têm essas condições, e se houver oposição, como parece que está havendo, as Forças de Operações Especiais, no caso norte-americano, os SEALs, são a tropa mais do que habilitada a interceptar esse navio. Lembrando que o navio desse está navegando há 2 semanas, ele já teria chegado ao outro lado do mundo. E como é que ele está indo para quê? Está dando meia volta? E por que a guarda costeira, que justamente se ela é costeira, ela está preocupada com as águas territoriais norte-americanas, ela está em perseguição há mais de 2 semanas contra esse navio? Então, estou trazendo isso aqui para justamente causar um pouco mais de espécie nos nossos espectadores, para tentar entender
alguma coisa que está por trás. Eu não tenho essa resposta, mas vamos acompanhar para ver qual vai ser, digamos assim, o desenvolvimento dessas ações em torno especificamente desse navio. Perfeita colocação, comandante. Assim, a informação além da notícia continua. E é por isso que você está aqui no Fala Glauber News. E, pô, dá o like aí, cara. 2.000 pessoas ao vivo. Vocês estão de parabéns aí, nossos espectadores. O chat sempre interagindo, né? E com isso, a gente tem um alcance maior, né? Gigantesco, maior no YouTube. E agradecemos literalmente a você que está nos assistindo. Então, o que o comandante falou é muito importante, porque é uma notícia que está em todos os portais, mas nós aqui conseguimos analisar e ver como a guarda costeira, por ser costeira e tem que tomar conta da costa dos Estados Unidos, está seguindo o navio há 2 semanas. É tudo muito estranho. O que tem nesse navio que força ele a fugir tanto? E quem foi que ligou ou entrou em contato com a presidência ou o Estado americano para pedir para parar essa perseguição? Então, precisamos de cenas dos próximos capítulos e precisamos mais de resultados, né, do que vai acontecer para repercutir com vocês. O Maduro está usando essa moeda aí, né, cara? Só que eu não acho que isso aí vai favorecer o Maduro, não. Porque quando ele usa pessoas como escudo, prendendo, na verdade ele está sequestrando essas pessoas, né? Para tentar barganhar algumas vantagens, ele só se complica perante a ONU, OEA, Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional e assim vai. Nem o Vladimir Putin, nem Xi Jinping, nem os iranianos vão defender ele quando ele faz isso, pegar pessoas e tornarem prisioneiras porque ele está num conflito com um chefe de Estado de outro país e o cidadão vai ser o culpado. Ele tem que provar, né, se esse cara é um agente secreto, se é um black ops, coisa desse tipo aí. Sobre essas fugas e evasões, o Brasil fez um trabalho de evasão de pessoas na época do Evo Morales. A Corpo de Forças Navais teve que extrair pessoas e autoridades da boleia para o Brasil. Foi uma operação que teve em 2004, 2005, eu acho. E depois, lá no norte da África, os comandos anfíbios tiveram que se evadir com o embaixador por dentro da Líbia para Tunísia, porque estava tendo aquele ataque contra o Muammar Gaddafi, mataram geral, inclusive o embaixador americano foi morto, porque os Estados Unidos dormiram na posição, não fizeram o mesmo trabalho que o Brasil fez, e o Brasil mostrou que tem competência para fazer fuga e evasão, tanto que os nossos cursos de forças especiais é requisitado por todos, né? E teve também um trabalho de fuga e evasão do Brasil lá do Sudão, ou foi do Congo. Inclusive, o deputado federal, o ex-deputado federal Vitor Hugo participou dessa missão quando na ativa como major das Forças Especiais do Exército Brasileiro. Ele, inclusive, falou isso em podcast. Então, cara, você pegar pessoas e fazer de escudo é um erro horrível, porque se você já está sem crédito e sem apoio, com isso aí você se torna mais imoral ainda, fazendo esse tipo de coisa. Agora vamos lá, essa guerra se divide em várias partes. Primeiro, Foro de São Paulo. Vou repetir toda vez isso aqui. A guerra é contra o Maduro, é contra o Foro de São Paulo, é contra o narcotráfico, é a favor de conseguir petróleo e terras raras. Esse bolo todo, mais afastar a China, afastar a Rússia, afastar o Irã da América Latina. Então, é uma guerra complexa, não é só soltar uma bombazinha lá e resolveu, não. Tem gente que quer que o Trump vá lá, desça lá com suas tropas e safa. Se ele fizer isso aí e não conseguir o propósito, ele não fez nada, só barulho, matou pessoas inocentes, matou uma porrada de venezuelanos, soldado, traficante, mas não vai conseguir os propósitos. E o Trump joga certinho, sem pressa. Por que deve? Pô, eu estou em casa, o controle do mar é meu, do espaço territorial é meu, das comunicações são minhas. Controlo já o narcotráfico aqui. Foro de São Paulo está sendo dizimado. Argentina, Paraguai, Chile, Equador, Bolívia, o país lá da América Central agora também passou para a direita. Só está faltando Brasil, Colômbia e Venezuela. Então a guerra do Trump é em cima dessas 3 nações. Destruir o Foro de São Paulo. Fazendo isso,
o Brasil afasta a China, principalmente a China, a influência chinesa da América Latina. Essa é uma das guerras do Trump. Então, atacar a embarcação, traficante, soltar um míssilzinho, um drone, isso não é porra nenhuma o poderio militar americano. Então, quando a gente fala que o americano está em guerra com a Venezuela, é um contexto muito grande, são várias tarefas e mais de 5 frentes, como eu mencionei aqui. Foro de São Paulo, o narcotráfico, terras raras, o petróleo. E a Arábia Saudita, que eu venho repetindo aqui, tem ciência disso, que o governo americano não mais vai investir em petróleo lá na Arábia Saudita. Vai ser na Venezuela, após a derrubada do Maduro, vivo, preso ou morto. Eu não sei como é que vai ser feito isso aí, quem tem que decidir são eles. Eu não sou presidente de nada, eu só estou aqui fazendo análise para as pessoas entenderem aí. Quanto notícias da Venezuela, senhores, quem está aqui no canal, não adianta você querer notícias fidedignas de um país onde as comunicações abertas são feitas pelo ditador daquele país. É mesmo se eu querer que a Coreia do Norte confesse que matou 50 pessoas, não vai falar, pô. O Irã agora está em protesto. O Irã matou 500 pessoas, ele não vai falar isso, vai falar que matou 2, que matou 3, que não foi ele. E a Venezuela é a mesma coisa, não adianta você esperar que o Maduro confirme que ele perdeu a base de narcotráfico, de refino de cocaína. Ele não vai falar isso nunca. Nunca que ele vai dar essa munição para o opositor dele, que são os Estados Unidos, ou mostrar fraqueza para o povo dele. Então não se apaixonem por ditador e por picareta. É a mesma coisa você se apaixonar por um político ladrão e voltar a votar nele porque você é apaixonado pelo criminoso. Tá bom, senhores? Então a Venezuela é isso aí. É uma guerra de 4ª, 5ª e 6ª geração. Envolve política, domínio do mercado de minerais, domínio do petróleo, ideologias políticas sendo monitoradas e destruídas lá na sua posição, afastamento de influência chinesa, russa, e iraniana e cubana. Então, é muito complexa essa guerra que os americanos estão. E eu acho que ele está indo bem, porque ele não deu munição para a ONU, nem para a China, nem para a Rússia até agora. E está sufocando a Venezuela num abraço mortal. Ele está igual a sucuri, o governo americano. Enrolou o Maduro e a sucuri está com a cabeça para o lado de fora respirando e o Maduro está se afogando. Isso que é a realidade. E esses são os fatos. Não adianta você pirar. Eu sei que tem gente que é apaixonado pelo Maduro, acha que ele é um bebezinho, é um garoto gente boa, mas não é não. Maduro é um vagabundo, tomou a eleição, o próprio o presidente Lula sabe disso, não reconheceu ele como presidente, então ele é um cara que está no lugar errado, fez coisa errada, é o dono do narcotráfico da América do Sul, ele que é um dos cabeças, ele com Petro e o ex-presidente da Bolívia, e mais os cartéis do Brasil e da América Latina, que ele faz parte desse conglomerado de sócios, né? E a guerra está sendo em cima disso aí. Valeu, mano? E prender pessoas para conseguir barganha é um erro horrível que ele está fazendo. Ele podia até se dar bem com o governo americano e pegasse todos os americanos e falasse: ô Trump, eu estou mandando os americanos para aí para você não dizer que foi eu que matei. Mandava todo mundo para casa. Ele se livrava dos agentes secretos, se livrava as pessoas que estão lá como turista e acabava o trauma. Mas ele é burrãozão, eu já falei, ele é burrão, não sabe fazer guerra. Se ele faz isso, ele dava um cheque-mate no Trump. O Trump, caraca, o cara pegou os meus cidadãos, botou de boa no avião, mandou para cá para não prender, para não matar. O Trump ia fazer o quê? Atacar o Maduro por causa disso? Não, mas o Maduro está pegando americano fazendo refém. Olha a merda que o Maduro está fazendo. Entendeu, Júlio? Então, é uma ação que ele está fazendo com tática errada na minha concepção. Muito bom, Carcará, muito bom. E, como eu disse anteriormente, as opiniões vão sempre divergir, mas uma coisa nós não podemos esquecer: ditadura e ditadores não têm espaço em lugar nenhum nesse planeta chamado Terra. Se eles existirem, eles têm que ser dizimados ou presos. Não existe corroborar com ditadores. E o Maduro é o caso do que nós estamos falando. E quem sofre com isso tudo, né, que o Carcará acabou de falar, é a população da Venezuela. Uma população maravilhosa, um país maravilhoso, comandado por um déspota, um ditador que tem que sair preso ou morto.